Olá, vamos falar nesse vídeo sobre conjuntos numéricos. Bom, nós sabemos que em nossa vida os números são muito importantes. Eles servem para diversas atividades comuns que nós exercemos. Por exemplo, uma receita de bolo, todos os seus ingredientes têm uma quantidade, onde pode ser números inteiros ou números fracionários. Por exemplo, também os preços, né? A gente tem aqui um preço representado como um número inteiro, aqui como um número decimal, aqui tem o código dessa etiqueta, que já é um número um pouco maior. Então, números são bem utilizados e bem conhecidos por nós. Mas como que nós classificamos os números? Vejamos, o primeiro conjunto de números a gente chama de números naturais, representado por n dessa forma. Ou, em alguns casos, representamos assim, duas barras e fazemos o n, n de natural. Então, os naturais são todos os números a partir do zero e positivo, no caso. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim a gente segue. Em conjuntos numéricos, quando a gente representa um conjunto junto com um asterisco, aqui se você perceber o que aconteceu? O zero saiu do conjunto. Então, esse asterisco ele vai representar o conjunto dos naturais sem o zero. Aqui, a gente diz que esse conjunto eles são os números não negativos. É assim que a gente fala por causa da presença do zero. Aqui, nesse segundo conjunto, como a gente tem um asterisco, a gente retirou o zero, então aqui sim a gente pode dizer que são todos os números positivos. Todos os números positivos formariam o n com essa estrelinha aqui, né, com um asterisco. Então esse seria o conjunto dos números naturais. Eles só possuem números positivos ou o zero. Para números negativos, né, conjuntos que possuem números negativos, a gente vai chamar então de conjunto dos inteiros, representado por essa letra Z, que seria então aqui todos os números negativos, o zero e todos os números positivos. A gente também vai ter algumas variações desse conjunto. Variações que eu quero dizer, no caso, seria subconjuntos, né? Lembrar que subconjunto, a gente viu nos vídeos sobre conjuntos, né? Sobre teoria dos conjuntos, é um conjunto que a gente forma a partir dos elementos de um conjunto principal. Então, por exemplo, a gente poderia ter aqui o Z com um asterisco. Isso significa o quê? Que são os números inteiros, só que sem o zero. E agora, como a gente tem números inteiros negativos e positivos, a gente também pode ter algumas outras variações. Por exemplo, o Z com esse mais aqui embaixo, esse índice mais, isso representa todos os números inteiros positivos e o zero. A gente pode ter também o Z com menos, que aí seria todos os números inteiros negativos com o zero. Se a gente quiser tirar o zero desses dois subconjuntos, a gente representa, além do índice aqui positivo, também com a estrela aqui, né, o asterisco. Então, esse Z asterisco com o mais significa todos os números positivos sem o zero aqui, né, por causa do asterisco. Poderíamos fazer também com o negativo. Veja que aqui, então, eu teria todos os números negativos sem o zero. Lembrando, então, que todos esses aqui abaixo, todos esses aqui, são subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Então, é correto eu escrever isso daqui, ó, que o Z mais está contido em Z. Veja que os elementos do Z mais são elementos que estão contidos em Z aqui, né, no conjunto dos inteiros. Bom, então a gente viu números positivos, negativos e as frações agora. Os racionais, representados pela letra Q, eles são números com o formato A sobre B, onde A é o número inteiro e B é o número inteiro sem o zero. Quem seria, por exemplo, esse conjunto Q? A gente tem aqui a presença então de frações e também de números inteiros. Eles fazem parte do conjunto dos racionais, até porque qualquer número desse, por exemplo, 2, eu posso escrever como a razão de 2 inteiros. No caso, 2 poderia ser 2 dividido por 1. Ele corresponde, né, satisfaz
essa condição aqui do conjunto. O 2 é um número inteiro e o 1 é um número inteiro diferente do zero. Eu poderia também ter, nesse conjunto dos racionais, as variações, né, utilizando o asterisco, que é quando a gente retira o zero do conjunto, ou os índices positivo e negativo, que é quando a gente exclui o negativo, né, os números negativos, a gente usa só os números positivos, inclusive o zero, a gente teria o Q índice mais. O Q índice menos, a gente vai fazer o mesmo, só que com todos os racionais negativos, inclusive o zero. Quando a gente coloca asterisco nesses dois subconjuntos, a gente tem a retirada, então, do número zero. Sendo que aqui o Q asterisco positivo são todos os números racionais positivos e diferente de zero. Né? Nenhum elemento aqui pode ser o zero. Lembrar que, então, todos esses subconjuntos, eles são considerados subconjuntos porque, por exemplo, o Q mais, ele está contido no conjunto Q. Aqui eu coloquei, então, que todo elemento do conjunto dos racionais pode ser escrito como uma razão entre dois inteiros, né? Que foi o caso do número 2, poderia ser o caso do número 1, do número 4, 5, né? Todo número aqui pode ser colocado como razão entre dois inteiros. Quando você tem um número e ele não pode ser colocado como razão de dois inteiros, a gente vai chamar então o conjunto dos irracionais, e os irracionais somados com todos os números dos conjuntos que a gente já viu anteriormente, vai formar o conjunto dos números reais. Então, o nosso conjunto aqui dos reais, por exemplo, a gente tem a presença aqui desses números, ó, o raiz quadrada de 2, o π. Por que esses números estão aqui? Eles são os números, então, que eu falei agora há pouco, os irracionais. Isso significa que, por exemplo, o número π não vai existir uma fração a sobre b, sendo esses dois com aquela condição dos números dos racionais, né? Não vai existir, então, uma forma de eu escrever esse número como razão entre dois inteiros. Então, o π é considerado um número irracional, assim como o raiz de 2 também. Daí, o conjunto dos reais, ele vai ter também as suas variações aqui, né? Os números reais com asterisco significa sem o zero. Com o índice positivo significa com o zero e todos positivos. Com o índice negativo seria todos os negativos, inclusive o zero. Colocando o asterisco nesses dois subconjuntos, a gente retira simplesmente o zero. Então, só para fazer um esboço aqui, no diagrama dos subconjuntos, a gente tem aqui um conjunto menor, né, que são os números naturais. Depois, os números naturais, então, seria o zero e todos os positivos. A inclusão dos números negativos, então, não está nesse conjunto, está no conjunto que está aqui fora, que seriam os inteiros. Isso significa que os naturais é um subconjunto dos inteiros, que por sua vez não possuem frações. Então essas frações elas aparecem aqui no conjunto dos racionais, que por sua vez não abrange o conjunto dos irracionais. Daí os irracionais somados com todos os números anteriores formam o conjunto dos reais. De modo que a gente vai ter aqui, né, usando a simbologia da teoria dos conjuntos, os naturais estão contidos nos números inteiros, que estão contidos nos números racionais, que estão contidos nos números reais. Alguns livros didáticos usam um i aqui assim, mais ou menos desse formato, e coloca um conjunto assim fechadinho só para representar os números irracionais, tá? Isso é comum ver em alguns livros didáticos. Nem todos abordam esse conjunto aqui, né? Na verdade um subconjunto, né, dos reais. Mas com esse vídeo a minha intenção era fazer isso, uma classificação dos números e ter uma noção aqui dos subconjuntos, né, dos conjuntos numéricos. Nos próximos vídeos vamos falar sobre exercícios, abordando essa ideia de subconjunto dos conjuntos numéricos. Tá ok, pessoal? Então até os próximos vídeos. Até lá!